começar por você, Paulinho, hoje, justamente buscando entender, primeiro, o ato do presidente da República de ligar e, segundo, um comentário seu sobre essas críticas que estão fazendo do teor da conversa. Bom dia, Paulo, Guga, Zoe, prazer, audiência, prazer estar aqui com todos vocês. Olha, eu acho engraçado porque, assim, o coitado do Bolsonaro não tem como ele acertar, né? Se ele não liga, ele tá errado. E se ele liga, ele tá errado também. E aí eu acho que isso evidencia muito que o problema não é qualquer atitude do presidente, o problema é a existência do presidente Bolsonaro. O problema é ele estar no poder, o problema é ele ser o presidente Bolsonaro. Veja, nós ontem, quando mandamos isso no nosso grupo, vimos a notícia e começamos a discutir, eu acho que a sensação imediata de todo mundo naquele momento foi bacana, a atitude correta. Eu até acho que o presidente Bolsonaro deveria tomar mais atitudes desse tipo, mostrando o lado humano dele. Nesse momento, o importante nessa história, independente das implicações políticas, é uma família. Uma família perdeu um ente querido. Uma pessoa que, para nós, ele é tesoureiro do PT, mas para muitos ele é filho, irmão, talvez pai, eu não sei a situação familiar dele, mas é uma pessoa, um ser humano com laços. E o presidente teve o ato humano de fazer a ligação, falar, olha, eu não sei o que aconteceu, nada justifica, a gente ainda precisa de mais informações, mas se solidarizou imediatamente com as famílias. E aí, o que você espera numa sociedade sadia? Né? Uma vez que o presidente tomou uma atitude digna e sadia, que uma sociedade sadia olhe e fale assim, independente de quem tomou, se tivesse sido Lula na situação oposta, a sociedade falasse assim, não, bacana, parabenizo o presidente Bolsonaro pela atitude digna de não polarizar mais a política. O Lula sempre fala muito a respeito disso, né? Tirar um pouco a tensão política, diminuir as tensões para que as coisas não descambem para a violência. Então o presidente foi lá, condenou atos de violência, ligou e se solidarizou com a família. A sociedade, em vez de reagir dessa forma, a imprensa e o Lula, que é basicamente a mesma coisa, são basicamente a mesma coisa, reagem como? Politizando e polarizando mais a discussão. O Lula foi além. Ele não só criticou a atitude digna do presidente, como disse assim, agora ele tem que ligar para as 700 mil pessoas que ele matou. E aí, volta aqui o que a gente está discutindo nos últimos dias, né? Se você criminalizar o oponente, né? Se você criminalizar a atitude do oponente e incita o ódio, o que incita mais o ódio do que um cara, um ex-presidente, que está chamando o atual presidente de assassino de 700 mil? Que é o mesmo, como eu digo, Lula e a imprensa são a mesma coisa, né? É o mesmo discurso da imprensa de Bolsonaro genocida. Como é que isso funciona? Então, eu acho que é um momento interessante para a gente observar. Acho que o presidente Bolsonaro acertou, nem sempre ele acerta com esse tipo de coisa. E muitas vezes aqui, mesmo na PAN, eu já fui crítico a momentos onde eu achava que valia uma mensagem mais sensível do presidente. Mas agora que ele acerta, ele também é alvo de uma saraivada de críticas. Ora, eu volto a dizer, isso não é jornalismo, isso é política barata. Esse é o momento da sociedade olhar e parabenizar esse tipo de atitude e incentivar para que nós tenhamos mais disso. Menos atos como esse absurdo desse tiroteio e mais atos de solidariedade, de compreensão, de humanidade. Vamos lá, Paulo. Que eu não acho que seja tudo política. Eu não acho. Eu continuo defendendo em todos os lugares que nem tudo seja transformado em política. Ontem nas minhas redes sociais alguém virou e falou assim, vocês viram que o estuprador médico era apoiador do Ciro Gomes? Eu falo assim, caraca, estuprador é estuprador, pô. Não interessa se ele apoia Ciro Gomes, Bolsonaro ou Lula. A gente tá entrando num nível de paranoia como sociedade, e isso, obviamente, isso fica mais acirrado no ano de eleição, onde todos os assuntos são pautados, e os jornais fazem isso de uma forma doentia. Todos os assuntos são tratados sob a ótica da política, e pior, não é a pior das políticas, que é a política eleitoral. Nesse caso, foi uma pessoa que morreu, o presidente tinha um caminho de interlocução, foi lá e enviou uma palavra de solidariedade. E estão arrumando um jeito de condenar isso, porque talvez, politicamente, não sei o que, eu falo, caraca, não, gente,
É só isso. Paulinho, foi só um gesto de solidariedade. Paulo, se foi bom ou não pro presidente politicamente, eu falo o seguinte, e se tivesse sido ruim? Mas peraí. Fez mal? Deixa eu te colocar um ponto aqui. Que eu tô trazendo política e todo mundo tá fazendo política. Não é possível que ele é tão ingênuo. Não me venham com esse papo de que as pessoas não estão fazendo política. Todo mundo tá fazendo. O presidente Jair Bolsonaro convidou a família para fazer coletiva de imprensa em Brasília. Vocês estão brincando. É lógico que é política. Não fazerem isso, Paulo. Eu tô sugerindo outro caminho. Segundo você, Paulo, o que ele fez ontem foi um gesto de solidariedade. Eu estou sugerindo outro caminho. Eu estou sugerindo que não. Eu estou sugerindo Perfeito. Que essa é a sua sugestão. Obrigado, okay. Paulo. Valeu. Agora, a verdade é que você quis dizer que foi um caminho de solidariedade. Só para encerrar o raciocínio do Paulo. Eu acho que ele prestou solidariedade e acho que é correto. E se você me perguntar, se tiver caminho para ligar para a mulher e ela tiver disposta, eu não sei, como o Zóio falou, não sei se a mulher está disposta a falar com ele. Mas se tiver caminho para ligar para a esposa e se solidarizar com ela, deve se solidarizar sim. Ele tem caminho para falar sobre isso, não precisa ligar. Se solidarizar, mas ele atacou, ele falou mal. Peraí, Guguinha, eu vou passar para você. Vamos só terminar o raciocínio, senão ninguém entende nada, por favor. Falou assim, ele no primeiro momento, aliás, antes disso, ele repostou dizendo desde 2018 ele condena e não quer o apoio de ninguém que faz a violência. Em relação aos acontecimentos, o que ele falou foi, não falou nenhuma mentira. Primeiro, que os fatos ainda precisam ser esclarecidos. É exatamente isso que todo mundo sabe, menos a imprensa que já está satisfeita com a narrativa que construiu e não tem o menor interesse em esclarecer os fatos, claro que não tem. Segundo, que o cara no chão foi linchado lá e chutado, etc, por um grupo que é contra a violência, também é verdade. Aliás, todos os desarmamentistas, um monte de gente armada, sendo policial ou não estavam em serviço, estavam armados fora de serviço. Uma das pautas da esquerda é que os policiais não andem armados, policiais e agentes de segurança não andem armados quando estão em serviço. De fato, um monte de gente armada e lincharam o cara. Se você me perguntar se foi justificado o linchamento do cara que estava atirando ou não, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu vou contra a visão do presidente. Tem um agressor ali, neutraliza o agressor. O cara estava atirando, não estava gritando. Então, agora, o presidente não culpa. Falso dizer que o presidente culpou a gente. Mentira! Deturpação barata, vagabunda. O presidente não culpou a gente, o presidente disse que as coisas precisam ser esclarecidas. Essa que o Guga tem por força de hábito, de ofício, usar a criatividade dele para deturpar as palavras. Ele disse que eu tenho uma versão sobre os acontecimentos. Eu não tenho versão, Guga. É exatamente o oposto. Não é tão difícil você se esforçar para você entender. Quando eu digo que tem que investigar para apurar os fatos, isso é exatamente dizer que eu não tenho uma versão. Dizer assim, toda a mídia diz, para mim toda a mídia diz, eu já gero uma desconfiança, porque a mídia é um órgão de militância política hoje em dia. Versão oficial da polícia, fofo, deixa eu te falar, não existe versão oficial da polícia porque a investigação está em curso, existe na sua cabeça. A polícia anota um boletim de ocorrência com base na versão de um dos lados. É assim que funciona a investigação policial. Eu sei que é muito, muito elementar, mas eu faço questão de explicar. Boletim de ocorrência, registro de ocorrência é o lado da pessoa que diz que sofreu a agressão. Aí se abre uma investigação policial, que pode virar um inquérito, que pode virar uma ação penal. É esse o devido processo legal. Agora, dizer que a imprensa não precisa ouvir os dois lados, isso é o retrato, é exatamente isso que eu quero que vocês em casa vejam. É exatamente isso. Isso é um réu confesso. Eu tenho um cara chamado Walter Lippmann, para fechar, não Paulo, sabe quem é, por favor. Mas escreveu um livro chamado Public Opinion, que diz exatamente isso. O que diz? O que é a tese central desses caras? Você, de casa, cidadão comum, é imbecil demais para chegar às suas próprias conclusões. Então nós, iluminados da imprensa, nós precisamos conduzir você até o raciocínio correto. Senão, palavras do Walter Lippmann, você seria uma ameaça à democracia funcional. Muito bem. Então tá perfeito, aí, réu confesso. Eles tentam constantemente
moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.